Fala galerinha, professora Elis na área e essa semana vamos ver o papel da atmosfera. Ela atua como um escudo, protegendo a gente contra a ação direta dos raios solares. Retém calor, fornece o gás oxigênio e o gás carbônico que os seres vivos utilizam, desempenhando também outros papéis importantes para a vida no planeta. A camada de ozônio. O ozônio O3 é encontrado predominantemente em uma região da estratosfera. Como tem uma alta concentração desse gás, passou a ser chamado de camada de ozônio. Ela vai atuar como uma capa protetora, filtrando os raios ultravioletas do Sol. Todo mundo já deve ter ouvido falar do buraco na camada de ozônio. Somente em 1982 foi detectado pela primeira vez a brusca diminuição de parte do ozônio dessa camada nas áreas da Antártica. Várias medições sucessivas puderam mostrar que a camada estava ficando cada vez mais rarefeita. Analisando a figura, a gente pode ver que em 1979 existe uma grande diferença para 2008. E é um curto intervalo de tempo. E olha a diferença que a gente pode observar na figura. E o que ajuda a destruir essa camada de ozônio? Cientistas apontaram que os gases clorofluorcarbonetos, CFCs, que são usados em aparelhos de refrigeração, geladeira, ar-condicionado, e os aerosóis que estão relacionados a este fenômeno. Como o próprio nome diz, CFC, né? Cloro, flu e carbono. Quando chegam à estratosfera, eles são quebrados pelos raios ultravioletas, provenientes principalmente do Sol. O cloro vai reagir quimicamente com o ozônio, que vai deixar de existir e vai se tornar o gás oxigênio, deixando algumas regiões com uma baixa concentração de ozônio. Daí vem a questão do buraco na camada de ozônio. Em alguns países já ocorre a diminuição na utilização dos CFCs, só que estes compostos são muito estáveis. Uma vez liberados, permanecem na atmosfera por muito tempo, por muitos anos. Ah, mas o que isso tem de negativo pra gente? Se a camada de ozônio filtra os raios ultravioletas, obviamente que a incidência de câncer de pele vai aumentar. A exposição prolongada aos raios pode aumentar também a incidência de doenças nos olhos, como catarata, pode diminuir nossas defesas no sistema imunológico. No ambiente, esse excesso vai causar uma alteração na taxa de crescimento de fitoplânctons, afetando assim a produção de oxigênio na fotossíntese. O efeito estufa, a gente viu que ele é extremamente importante, porque graças a ele, o calor ele consegue ser retido. A gente pode ter uma temperatura agradável. Consegue manter aí uns 15 graus Celsius, que é bastante favorável. Sem o efeito estufa, a Terra seria fria. O Sol lança seus raios sobre a Terra, parte do calor fica retida e a outra parte se dissipa, mantendo assim uma temperatura agradável. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Com o surgimento das primeiras indústrias no século XVIII, principalmente quando a gente fala da Revolução Industrial, houve um aumento desse gás carbônico liberado na atmosfera. E isso provoca o quê? O aquecimento global, que a gente tanto discute na atualidade. Como a gente já falou nas aulas passadas, quando falamos do gás carbônico, então bora passar para frente. A poluição do ar. O nível de poluição atmosférica depende da quantidade de substâncias poluentes presentes no ar. Quando essas substâncias passam a causar algum problema, aí sim a gente está falando da poluição. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgado em maio de 2018, revelou que a poluição do ar em ambientes externos tem relação direta com a morte de mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil. Então é muita gente que está sendo afetada por isso. E as principais fontes de poluição do ar? Indústrias, agricultura, queimadas. A gente tem diversas atividades que vão contribuir negativamente. Inversão térmica. Em condições normais, na troposfera, o ar próximo à superfície é quente. E os das camadas mais altas, a gente pode observar que é mais frio. Durante a inversão térmica, a camada de ar quente, ela vai o quê? Se sobrepor
entre as duas camadas de ar frio, como a gente pode ver no outro esquema. E isso vai formar uma espécie de tampa que vai impedir a subida do ar próximo da superfície. Se a temperatura do ar da camada inferior for bastante baixa, a umidade se condensa, formando um nevoeiro. Aí nas cidades industrializadas e com muita poluição, esse ar frio que não consegue se espalhar contém poluentes que podem fazer mal à saúde das pessoas. Chuva ácida. A gente tem que esclarecer que se a gente for parar para pensar, toda chuva é ácida. Porque o CO2 que está na atmosfera vai reagir com a água, formando um ácido. Porém, ele não provoca danos ao ambiente e nem aos seres vivos. Quando a gente fala de chuva ácida, a gente está falando então de ácidos fortes, resultante da reação da água com alguns poluentes, que são liberados por indústrias, por queima de carvão e derivados de petróleo. Por meio da chuva, esses ácidos se espalham, estragando o solo, estragando monumentos, afeta a água e todos os seres vivos que estão ali naquela região, provocando vários efeitos danosos. Aquecimento global. É o quê? É quando ocorre um excesso do gás carbônico na atmosfera. Isso faz com que a Terra retenha mais calor do que ele precisa. E isso causa um superaquecimento. Quem nunca sentiu a sensação de parecer que está derretendo de tanto calor? À medida que os anos vão passando, a temperatura da Terra ela tem aumentado. Isso causa vários danos, como a gente viu nas aulas anteriores. Vamos lá. O efeito estufa é algo natural. Porém, o excesso de gases na atmosfera, do gás carbônico, vai ser o quê? Vai provocar o aquecimento global. Como discutimos anteriormente, esse superaquecimento da Terra vai causar o derretimento das calotas polares, alteração no clima, na questão de chuva. Então tem muita coisa ruim associada a este fenômeno. E hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu!